Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o auxílio divino. Ó Espírito Santo de Deus, ilumina a nossa inteligência, que nós busquemos sempre a verdade. Enche de amor o nosso coração. Ajuda-nos a amar a Deus e ao nosso próximo como a nós mesmos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Então, dando continuidade à aula passada, nós vamos abordar nesta nossa aula o sentido sacrificial da oferta de Jesus no Novo Testamento. Bem, no Novo Testamento nós encontramos uma clara distinção. É evidente quando lemos o Novo Testamento que o sacrifício de Jesus é diferente de todos os sacrifícios do Antigo Testamento, de toda a economia sacrificial do Antigo Testamento. É diferente porque esse sumo sacerdote, ele oferece a si mesmo, não tem uma diferença entre sacerdote e vítima. É diferente porque esse sacerdote, ele é o Filho de Deus, ele é Deus encarnado, por isso ele é divino e humano. É diferente porque o sacrifício oferecido é a vida do próprio sacerdote. Essa vítima é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é a vítima perfeita, santa, teândrica. É diferente porque esse sacrifício não se repete. Esse sacrifício é único, é plenamente eficaz, é eterno. Então o sacrifício de Cristo, ele é, vamos dizer, por um lado, ele é muito diferente, ele é imensamente diferente dos sacrifícios do Antigo Testamento. Por outro lado, nós insistimos nisso na aula passada, e por isso eu remeto à aula passada, não posso repetir tudo aquilo que vimos na aula passada. Existe uma linha de continuidade entre todo o filão sacrificial que caracteriza o Antigo Testamento, toda a economia sacrificial do Antigo Testamento, e o sacrifício de Cristo, o esboço, prepara a realidade. Então há uma continuidade, mas também uma novidade radical. E essa novidade radical diz essa diferença entre o sacrifício de Cristo e os sacrifícios do Antigo Testamento. Diferença essa que nós, nos primeiros minutos dessa nossa aula, estamos apresentando para vocês. Quando a gente trata do assunto do sacrifício de Jesus no Novo Testamento, a gente tem que ter um pouquinho de paciência com um certo tipo de literatura, porque alguns autores, do exegetas e até alguns autores que circulam em torno do tema dos sacrifícios do Antigo e do Novo Testamento, não querem reconhecer a morte de Jesus como sendo um verdadeiro sacrifício. Existem algumas abordagens superficiais que defendem que os evangelhos não trazem o termo sacrifício quando apresentam a paixão e a morte de Jesus Cristo na cruz.
Então, por não haver o termo sacrifício nas narrações da paixão e morte de Cristo na cruz, alguns autores então deduzem disso que os evangelistas não entendem a morte de Cristo crucificado como um verdadeiro sacrifício. Apenas, segundo eles, a carta aos Hebreus é que vai desenvolver esse tema de um modo mais profundo, o tema da morte de Jesus, entendida agora sim, na carta aos Hebreus, segundo eles, explicitamente como um sacrifício. Porém, a gente deve entender uma coisa. Entendam que não existe a palavra trindade também nos evangelhos. Nós que estamos estudando a teologia trinitária, ou já estudamos a teologia trinitária, sabemos que o termo nasce com Tertuliano. Mas o fato de que não haja o termo trindade não significa que os evangelhos não nos apresentem o mistério da trindade. Da mesma forma, o fato, como nós vimos, né? O fato de que os evangelhos não tratem de Jesus, não o apresentem explicitamente como sacerdote, não significa que Jesus Cristo não tenha sido sacerdote. E esse tema a gente desenvolve na parte bíblica do nosso curso sobre o sacramento da ordem. Você pode encontrar isso na internet, sempre no nosso canal e na playlist Sacramento da Ordem, Fundamentos Bíblicos, o Sacerdócio de Cristo. Da mesma forma, o fato de que não haja o termo sacrifício propriamente dito na narração da paixão e morte de Cristo, isso não significa que os evangelistas não leiam esse mistério ou estes mistérios da paixão e da morte de Cristo como um sacrifício. Se nós buscarmos a palavra realmente sacrifício nos evangelhos, nós vamos nos surpreender, porque pode ser que a priori, superficialmente, lendo superficialmente, a gente então deduza do que a gente vai encontrar que exista uma visão um pouco negativa sobre os sacrifícios nos evangelhos. Um exemplo claro nós encontramos no Evangelho de São Mateus, no capítulo 9. Depois da cura do paralítico, nós temos a narração da vocação de Mateus. E no final dessa narração, Jesus diz: aqueles que o censuram por estar com os publicanos e pecadores não são os que não têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. E aí no versículo 13 do capítulo 9 nós lemos: e depois aprender o que significa misericórdia eu quero, não sacrifícios. Com efeito não vim chamar justos, mas pecadores. Então aqui nós temos a menção ao fato de que Jesus, percebendo as críticas que lhe eram dirigidas, responde a essas críticas com uma palavra de tipo profética, em que Deus diz preferir a misericórdia aos sacrifícios. Nós já explicamos isso na última aula. Dissemos que essa crítica profética aos sacrifícios é uma crítica aos falsos sacrifícios, aos sacrifícios que são meramente exteriores e que não são acompanhados de um coração realmente que busca a Deus, que se arrepende do seu pecado, que quer estar em comunhão com Deus, que agradece a Deus, que quer viver a aliança, um coração que busca
não obstante as suas fraquezas, amar a Deus. Segundo o Shema Israel, Deuteronômio capítulo 6, amar a Deus de todo o coração, com todas as suas forças, com toda a sua alma, né? Pois bem, então esse texto que nós acabamos de ler, esse versículo 13 do capítulo 9 de Mateus, cita aqui o profeta Oséias. Também poderíamos, indo mais adiante no Evangelho de Mateus, encontrar o versículo 7 do capítulo 12. E nós poderíamos ler: se compreendesses o que significa a misericórdia eu quero, não sacrifícios, não condenaríeis os inocentes. São palavras que Jesus diz logo depois do episódio daquelas espigas arrancadas por seus discípulos num dia de sábado. Mas ele também, além de citar o profeta Oséias, ele também cita o primeiro livro de Samuel. A gente encontra isso lá no Evangelho de Marcos, capítulo 12, 33. Vamos ler esse texto. E amá-lo de todo o coração, com toda a inteligência, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, está citando justamente o Shema Israel, supera todos os holocaustos e sacrifícios. Então, são 3 textos de Mateus e Marcos, onde são citados, na verdade, ali, pelo próprio Jesus, textos veterotestamentários, o profeta Oséias e também o primeiro livro de Samuel. Temos que lembrar, como já dissemos, que a oferta que Jesus faz da sua própria vida, o seu sacrifício, é muito diferente dos sacrifícios do templo. Jesus, em primeiro lugar, não oferece uma coisa ou um animal, ele oferece a si mesmo. Depois da sua própria identidade, Deus e homem, faz com que tanto o seu sacerdócio quanto o sacrifício que ele oferece, que é ele mesmo, sejam infinitamente superiores a todo e qualquer tipo de sacrifício do passado. A identidade filial de Jesus também é um outro elemento. Jesus é o Filho eterno de Deus, ele faz um sacrifício todo movido pelo amor a Deus, pelo amor aos homens. Então é importante que fique claro que tem entre o sacrifício de Jesus e aqueles do Antigo Testamento tem uma grande diferença. Não há aquela ruptura entre o elemento externo e o interno, ruptura criticada pelos profetas. Em Jesus, o sacrifício é completo, é o sacrifício do coração, da alma, da corporeidade, é o sacrifício da humanidade, é o sacrifício de todo o seu ser ao Pai em favor dos homens. Não há essa separação, não é um sacrifício de fachada, é um sacrifício total. O verdadeiro holocausto, um sacrifício amoroso, de louvor. Então, evidentemente, todo tipo de crítica profética aos falsos sacrifícios, aos sacrifícios imperfeitos, não se aplica, evidentemente, nem aos verdadeiros sacrifícios do Antigo Testamento, feitos conforme os desígnios do Senhor, e muito menos, evidentemente, não se aplica ao sacrifício de Cristo, que é superior, infinitamente superior, aos perfeitos sacrifícios, perfeitos dentro do contexto, dentro
perspectiva própria do Antigo Testamento. Por outro lado, a gente se tem essa diferença fundamental, excepcional, entre o sacrifício de Cristo e os do Antigo Testamento, também existe aquela linha de continuidade sobre a qual já dissemos, já falamos um pouco. E a última ceia, a instituição da Eucaristia, deixa isso bem claro, né? Quando Jesus, na última ceia, apresenta o pão como sendo, né, depois da sua oração de ação de graças, como sendo o seu corpo, correspondendo ao discurso que ele fizera lá na sinagoga de Cafarnaum, no capítulo 6 de São João, e o vinho no cálice como sendo o sangue, o seu sangue, que ele derrama, né, por muitos, para a salvação de muitos. É claro que Jesus quer a salvação de todos, mas eu uso muitos porque é o termo grego utilizado no sentido de que nem todos vão usufruir desse sangue. Jesus morre por todos, mas nem todos vão beber desse cálice e vão encontrar a salvação. Esse é o sentido do muitos, né? Então, na última ceia, as palavras da instituição da Eucaristia deixam bem claro que se trata de um sacrifício. A relação com Êxodo 24 é evidente. Êxodo 24, nós temos justamente o sacrifício que sela a aliança do Sinai. E nós vimos que no versículo 11, depois desse sacrifício, acontece um banquete. Então, aquele sangue derramado no Sinai para selar a aliança, Jesus se refere a esse sangue. Jesus faz uma alusão a esse sangue quando fala do seu próprio sangue, mas o seu sangue, que não é mais o sangue de um cordeiro, qualquer mero cordeiro, um animal, mas é o sangue do Deus que se fez homem, do Salvador, o servo de Yahvé. Esse sangue, ele vai selar a nova aliança, a aliança superior, não só a mais recente, mas o adjetivo nova indica superior, qualitativamente superior. Então, é clara a referência a Êxodo 24. Eu também remeto aqui, eu não posso parar muito tempo em cada detalhe desse texto, mas quando eu comento as palavras da Eucaristia no meu livro Filho no Filho, né, e eu vou comentar isso aqui na página 186 até a página 197, são 11 páginas de texto. Nós fazemos uma série de oferecemos uma série de explicações, mas vale a pena recordar essa alusão a Êxodo 24, versículo 8, né? Quando o sangue de Jesus é apresentado como esse sangue que vai selar uma aliança, e aí essa nova aliança, esse termo nova aliança só aparece uma vez no Antigo Testamento, que é lá em Jeremias 31. Então aqui também tem uma referência ao profeta Jeremias, que fala da nova aliança que Deus vai fazer com seu povo dentro do contexto da expectativa messiânica. Bom, nós vimos no nosso curso de Cristologia que nós podemos, com Schurman, falar de uma pró-existência dupla de Jesus, orientada ao Pai e aos homens, e
nós vimos que a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz, é o ápice dessa pró-existência dupla, onde fica evidente que Jesus não vive para si mesmo, mas vive todo orientado para fazer a vontade do Pai, para salvar os homens. Então, a cruz de Cristo vai ser o ápice dessa pró-existência dupla. Jesus na cruz, ele está todo entregue, ele se entrega totalmente. Em tuas mãos, ó Pai, eu entrego o meu espírito. As cartas paulinas, e sempre a gente se refere a elas, dada a antiguidade delas, são os textos do Novo Testamento mais antigos, na sua forma final. Vão desenvolver esse tema, o tema da morte de Cristo como sacrifício. E a carta aos Hebreus é claríssimo o modo com o qual trata a questão. Então, volto a frisar que apesar de não termos nos evangelhos o termo sacrifício, lá no contexto da narração da paixão e morte de Jesus, é evidente pelos próprios textos dos evangelhos que Jesus, ele encarna a figura do servo sofredor, do servo de Yahvé, que como um cordeiro caminha para o seu sacrifício, que como um cordeiro caminha na direção daquele que será o seu carrasco, por assim dizer, vai morrer nas mãos dos homens, né? Tomando o lugar do povo para realizar a expiação dos pecados de Israel. Então, isso é evidente. Essa chave de interpretação da paixão e morte de Jesus à luz dos 4 cânticos do servo sofredor, especialmente do último canto. O termo sacrifício, utilizado para falar da oferta de Jesus, aparece, como fizemos uma breve referência a isso, pela primeira vez nas cartas paulinas. Na carta aos Efésios, São Paulo adverte: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos queridos. Caminhai no amor, como Cristo também nos amou e se entregou a Deus por nós, como oferenda e sacrifício de suave odor. Então vejam, como oferenda e sacrifício de suave odor. Então aqui aparece o termo prosfora, como oferenda, oferta. Mas aparece também o termo thusia, certo? Sacrifício. São 2 termos técnicos, 2 termos usados na tradução dos textos sacrificiais do Antigo Testamento, do hebraico para o grego. Prosfora, thusia. Esses 2 textos se encontram juntos também no Salmo 40, que na Septuaginta é o Salmo 39, e são citados juntos também lá em Hebreus 10, 5. Enquanto o Salmo 40 opõe sacrifício e oferta, a carta aos Efésios chama de sacrifício e oferta a entrega de Jesus, a entrega que Jesus faz ao Pai em favor dos homens. A oferta de Jesus se torna assim exemplo para a prática do amor a Deus e do amor ao próximo. Não tem, entendamos, oposição entre sacrifício e amor. O sacrifício de Jesus é expressão máxima do seu amor. O sacrifício de Jesus é amor a Deus
e amor ao próximo. É um amor obediente ao Pai e um amor redentor pelos homens, um amor que se sacrifica pelos homens. Então, tem gente que hoje tenta dizer, não, Deus ele quer amor, não quer sacrifício. Atenção, essa é uma oposição falsa. Na cruz de Cristo nós vemos o sacrifício do amor. O amor, na sua forma máxima, assume a forma de sacrifício. E não é difícil a gente pensar em situações do nosso cotidiano em que isso se evidencia. Como é que você descobre se uma pessoa te ama de verdade? Só quando ela diz eu te amo? Não. Quando ela está disposta a sofrer por você. Se uma pessoa, diante da possibilidade de sofrer por você, te abandona, é porque não te ama. É por isso que uma mãe e um pai nos amam, vamos dizer, fica tão claro que eles nos amam tanto ao longo da vida, porque eles sofrem muito ao nosso lado. Passam noites sem dormir, deixam de realizar muitos dos seus projetos e sonhos por nós. Eles se sacrificam por nós e mostram assim, se sacrificam mostrando o seu amor. Nos amam se sacrificando. Não existe oposição entre amor e sacrifício na vida cristã. Ao contrário, as duas coisas andam juntas, porque as duas coisas encontram para nós o nosso modelo perfeito, e a fonte da nossa vida cristã é a cruz. E a cruz é esse modelo perfeito de amor e sacrifício de amor que se sacrifica. Então, a oposição entre amor e sacrifício é algo pagão, não é cristão. A oferta de Jesus se torna exemplo. Também, antes de continuar, como é que você sabe que ama alguém? Ama de verdade? Pense um pouco. Pense numa pessoa que você acha que ama, aí você se pergunta agora, o quanto eu seria capaz de me sacrificar por esta pessoa? Eu perderia uma noite de sono por ela? Eu perderia um ano da minha vida por ela? Eu daria um dedo por ela? Eu daria minha mão por ela? Eu daria minha perna direita por ela? Eu daria os meus dois braços e as minhas duas pernas por ela? Eu daria minha vida por ela? Entenda, quanto mais você for capaz, de verdade, de se sacrificar por alguém, mais essa disposição ao sacrifício, essa abertura ao sacrifício, indicará o quanto você ama uma pessoa. Você ama uma pessoa na medida em que você é capaz de se sacrificar por ela. Por isso é que no Evangelho de São João, capítulo 13, Jesus, sabendo que havia chegado a sua hora, amou os seus discípulos até o fim, até a extremidade do amor. Foi ao amor máximo. Não há amor maior, ele vai dizer mais adiante, do que dar a vida pelos seus amigos. Amor e dar a vida, sacrifício, caminham juntos. Então, a oferta de Jesus se torna exemplo para a prática do amor a Deus e ao próximo. O sacrifício de Cristo na cruz é modelo de amor. Neste mesmo sentido, ressoam as palavras da carta de Paulo aos Romanos, nas quais o apóstolo convida os cristãos a imitarem o Cristo. Vamos ler o texto, Romanos 12, 1. Normalmente eu vou lendo da segunda versão, a tradução da Bíblia da CNBB. Eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecerdes vossos corpos, corpo não só no sentido da materialidade, São Paulo é um judeu, um corpo significa a totalidade do homem, mas coloca em evidência a fragilidade criatural do homem. Então, os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
Este é o vosso verdadeiro culto. Esse é um texto muito importante para o sacerdócio comum dos fiéis. E aqui se fala de um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se nós tomarmos o texto grego, nós vamos justamente encontrar aquela mesma expressão, tusia, que é, digamos, o termo sacrifício. Mais adiante se fala desse verdadeiro culto. Essa é uma possível tradução, mas se nós tomarmos o termo, os termos gregos usados, se fala ten logiken latreian. Ou seja, na verdade, nós temos a expressão logike latreia. Então aqui nós poderíamos traduzir essa expressão como latreia é o culto, logike, um culto racional, certo? Um culto espiritual, no sentido de racional, né? De um espírito que é razão. Então, nós temos de novo a ideia de sacrifício e fala-se de um culto racional, um culto, né, verdadeiro, racional, de interior, de um espírito, de espírito, né, espiritual. E é justamente esse culto que Deus buscava, né? Deus já estava insatisfeito com um culto demasiadamente externo, tanto que as críticas profetas apontam para o fato que Deus não deteste esse culto meramente externo e prefira o culto do coração. Está mostrando assim que a primazia é do sacrifício interior, do culto interior, que deve transbordar no sacrifício e no culto exterior. Outro texto interessante para que nós mencionemos é Romanos 3:25. A carta aos Romanos tinha chamado Jesus de propiciatório, ou seja, ilasterion em grego, kaporet em hebraico. Esse termo ilasterion, kaporet, então ele se refere à tampa da Arca da Aliança. E essa tampa da Arca da Aliança era de ouro, lâminas de ouro que recobriu madeira de acácia, como a gente vê lá em Êxodo 25, 17 a 22. Era a parte mais importante do santuário, considerada como o trono de Deus. Os anjos serviam para que Deus colocasse, né, digamos, os seus braços, e os anjos o adoram, né, estão voltados para Deus para adorá-lo. E Deus então tocaria, entre aspas, com seus pés divinos a terra naquele lugar do Santo dos Santos, sentado, né, na Arca da Aliança como num trono, no caporete. E ali o propiciatório era o lugar onde Deus estava, da sua presença santificante, santa e santificante, mas era o lugar onde também Deus ensinava, dizia a sua palavra ao seu povo. Era o lugar e também aonde Deus perdoava o seu povo. E aqui, justamente com o decorrer da história de Israel, essa dimensão vai ficando cada vez mais forte. Recorda o Bervanoá, nós vimos isso na aula passada, que vai crescendo essa dimensão expiatória dos sacrifícios. E o Yom Kippur, o dia da expiação, da purificação, vai ganhando força dentro do calendário judaico, né? E nesse dia o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, justamente ali,
onde estava a Arca da Aliança, o caporetes, para oferecer a Deus o sangue, né, da vítima e fazer as suas orações e suplicar o perdão para os seus pecados e os pecados de todo o povo. Então ali é o local da expiação, o local do perdão dos pecados. Quando Paulo invoca essa figura, associando-a a Jesus, dizendo que é ele, Jesus, que Deus escolheu como caporet, como ilasterion, parece que a melhor, e a Bíblia da CNBB trilha esse caminho na tradução. A melhor interpretação seria: Deus escolheu como esse caporet, esse lugar de expiação, o lugar do perdão dos pecados, escolheu como instrumento de expiação. Instrumento foi a tradução, instrumento de expiação. E o instrumento, meio de expiação, era o sacrifício. Era o sacrifício que permitia a invocação da misericórdia de Deus em vista da expiação dos pecados do povo. Então aqui nós temos também essa dimensão, através do termo caporete, a indicação de que Jesus é aquele que oferece o sacrifício expiatório a Deus em favor dos homens, como acontecia uma vez por ano no dia do Yom Kippur. Não tenho como aprofundar o tema, mas o Evangelho de São João ele faz uma analogia bonita entre a oração sacerdotal João 17 e a oração do sumo sacerdote que se prepara para o Yom Kippur, mostrando que, justamente no Evangelho de São João, a paixão e a morte de Jesus são entendidas como um dia de Yom Kippur, né? Um dia de expiação, um dia de sacrifício expiatório. Então aqui eu acrescentaria na apostila do professor Hauck, você não encontra isso, mas eu acrescentaria esse tema que você pode aprofundar por caridade em duas fontes. A primeira fonte é o livro Jesus de Nazaré, de Bento XVI, o volume 2, da entrada em Jerusalém até a ressurreição. E você pode ler da página 79 até a página 83. O subtítulo é A Festa Judaica da Expiação como cenário bíblico de fundo da oração sacerdotal. Né? Então, aqui é um texto fantástico esse, muito importante. E eu gostaria de dizer que eu dei uma formação em um retiro sobre esse capítulo. E você pode encontrar lá no nosso canal YouTube. Procurar informações, playlist de formações. E acho que são 1h30 mais ou menos eu comentando esse capítulo 4 do segundo volume de Jesus de Nazaré, do Bento XVI. Então é um tema muito interessante esse. São João explicitamente está dizendo que Jesus é um sumo sacerdote que está se preparando para realizar um sacrifício expiatório, colocando a oração sacerdotal de Jesus como último momento daquele longo discurso que vai do capítulo 13 ao capítulo 16 do Evangelho de São João, antecedendo justamente o capítulo 18 e 19, que falam de Jesus no Getsêmani, prisão, paixão e morte. Enterro, né? Jesus que é colocado no sepulcro. Começa no jardim do Getsêmani e termina no jardim do sepulcro de José de Arimateia. E o capítulo 20, então, é o capítulo da ressurreição. Então, vale a pena aprofundar essa questão. A segunda fonte
é o meu manual de sacramento da ordem, né? Eu, no primeiro capítulo, falo do sacerdócio de Cristo e me refiro, então, à importância desse texto da oração sacerdotal de Jesus, para que seja compreendido que Jesus realmente foi um sacerdote. Você encontra, então, nesse volume Consagrados para a Missão, da editora Eclésia, nas páginas... nas páginas 37 e 38, uma menção a isso, tá bom? Pois bem, vamos adiante. Nos escritos paulinos também aparece claramente a ideia de que o sacrifício de Jesus na cruz se torna presente na celebração eucarística. Na primeira carta aos Coríntios, que é um texto imensamente rico do ponto de vista da Eucaristia, se faz uma comparação. Vamos ler esse texto? 1 Coríntios 10. Por isso, meus amados, fugi da idolatria. Eu vos falo como a pessoas sensatas. Julgai vós mesmos o que eu digo. O cálice da bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Então, São Paulo começa: sejam sensatos e prestem atenção. O cálice da bênção e o pão que partimos, o pão partido, fracionado, é o fratio panis, é a Eucaristia, é comunhão com Cristo, porque há um só pão, embora nós sejamos muitos, formamos um só corpo, pois todos participamos de desse único pão. Considerai Israel segundo a carne. Os que comem as oferendas sacrificadas não estão em comunhão com o altar, que é essa ideia de o altar do sacrifício e as carnes sacrificadas que são comidas depois, o banquete que vem depois do sacrifício. Aqui pode ser também uma alusão ao Zevatodá, né? Zevatodá, como nós explicamos na aula passada, né? Esse sacrifício de louvor que prescrevia um banquete de comunhão. Deus, o sacerdote, o ofertante e os seus amigos, a sua família, comiam de um mesmo banquete. Mas também aqui se está falando, provavelmente no sentido mais largo, ou seja, no sentido de outros tipos de banquetes ligados à ideia de sacrifício, que existiam em outras religiões também. Que digo então, pergunta São Paulo, que a carne sacrificada ao ídolo tem algum valor? Ou que o ídolo é alguma coisa? Não, São Paulo não acredita que o ídolo seja alguma coisa, ao menos do ponto de vista da divindade, né? Digo ao contrário, é a demônios e não a Deus que os gentios oferecem sacrifícios. O diálogo interreligioso não é o ponto forte de São Paulo aqui nesse texto. Não quero que entreis em comunhão com os demônios. Então, ritos pagãos, sacrifícios a divindades pagãs, significa sacrifícios aos demônios, e se nós comemos dessas carnes, entramos de algum modo em comunhão com o demônio. Da mesma forma, quando nós comemos aquilo que é o sacrifício feito a Deus, ao Deus verdadeiro, nós entramos em comunhão com Deus. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Você tem que optar. Ou você se alimenta do banquete sacrificial oferecido a Deus, ou daquele oferecido aos demônios. Acaso quereis provocar o ciúme do Senhor? Será que somos mais fortes do que Ele? Deus não vai dividir a gente com o outro. Ou é Deus, ou é não Deus. Ou sim, sim, ou não, não. Então, meus queridos, esse é um texto realmente muito
é interessante e muito importante, o cristão participa do banquete do Senhor. Versículo 21, é o banquete do Senhor. A tradução da Bíblia aqui da CNBB é da mesa, mas a mesa nesse sentido de banquete do Senhor. Continuando, um termo técnico usado para se falar do altar do templo de Jerusalém. Então esse banquete do Senhor, trapeza, Kyrio. O pão partido por Jesus se torna o seu corpo, entregue por vós, enquanto o cálice é a nova aliança, selada no seu sangue. E aqui o Hauck já nos convida a ler o capítulo 11. Mais adiante o discurso sobre a Eucaristia continua, né? Então vamos ler os versículos. Vamos começar a ler do 23, capítulo 11. De fato eu recebi do Senhor que também vos transmiti. É a tradição, ele recebe e transmite. Na noite em que ia ser entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Olha as palavras da instituição da Eucaristia, essa ideia de memorial, zikaron. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice, dizendo: todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Este é o cálice, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. De novo, zikaron. De fato, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Então nós temos aqui um texto onde Paulo repropõe as palavras da instituição da Eucaristia, que estão presentes também nos 3 evangelhos sinóticos. No testemunho da carta aos Hebreus encontramos o contraste entre a impotência dos sacrifícios veterotestamentários e o sacrifício único e perfeito de Cristo. Então o autor da carta aos Hebreus diz: eram tantos os sacrifícios do Antigo Testamento, mas eles, no fundo, não eram eficazes, não eram capazes de realizar a expiação definitiva, né? Não eram capazes realmente de purificar a consciência dos homens, porque eram feitos com sangue de animais. Enquanto o sacrifício de Cristo é o sacrifício que tem o sumo sacerdote perfeito, a vítima perfeita, ambos são a mesma pessoa, né? E tem uma dignidade teândrica, divino-humana. Neste sacrifício, então no sacrifício de Jesus, o sacerdote coincide com a vítima, pois Jesus Cristo, como sumo sacerdote, oferece a si mesmo. Sublinha-se a diferença entre os sacrifícios antigos e o sacrifício do Cristo. O mesmo acontece com o uso do termo sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que deixa claro que Jesus não era um sacerdote Kohen, sacerdote levítico, como os descendentes de Arão. Mas ele, que era membro da tribo de Judá, ao menos pela adoção, já que José, o seu pai adotivo, putativo, era da tribo de Judá, ele vai exercer um sacerdócio diferente, um sacerdócio superior ao levítico, como o de Melquisedeque, que o Salmo 110 aponta como sendo um sacerdócio eterno. A eficácia do sacrifício provém do fato que Jesus é o Filho de Deus, é Deus feito homem. Então, esse sacrifício é infinitamente mais perfeito no que concerne o sacerdote, que faz um gesto perfeito de oferenda
é infinitamente mais perfeito se pensamos na vítima, que é toda santa, toda pura e ao mesmo tempo divino e humana. É um sacerdócio, é um sacrifício perfeito, porque nele não há nenhum tipo de impureza, mas ele é todo amor, sacrifício de amor, amor a Deus, amor ao próximo. O sangue derramado é a vida de Jesus. Ele pode dar o seu próprio sangue, porque ele é o Senhor da vida. Enquanto Deus, ele dispõe de autoridade sobre a vida e a morte. Note-se que na carta aos Hebreus se chama de sombra a realidade do culto veterotestamentário, ou como eu dizia, um esboço, uma sombra, uma preparação, quando comparado com o verdadeiro culto, aquele realizado por Jesus. A gente encontra isso lá em Hebreus 8:5 e 10:1. Vamos ler a primeira passagem bíblica. Estes, os sacerdotes do Antigo Testamento, estão a serviço daquilo que é representação e sombra das realidades celestes, como foi dito a Moisés, quando estava para executar a construção da tenda. Vamos ler também Hebreus 10:1. A lei contém apenas a sombra dos bens futuros, não a expressão exata da realidade. Sombra é aquilo que é a preparação do Antigo Testamento. Realidade é aquilo que em Jesus se realiza o cumprimento de tudo que fora prometido em Cristo Jesus. Parece legítima uma certa crítica a certas afirmações de autores que defendem que o termo sacrifício no Novo Testamento tenha um caráter metafórico, se comparado com seu sentido veterotestamentário. Albert Vanois justamente recorda que são os sacrifícios do Antigo Testamento que merecem o adjetivo de metafórico. Alguns dizem assim, olha, os verdadeiros sacrifícios são os do Antigo Testamento e o de Jesus não é um verdadeiro sacrifício. O sacrifício de Jesus é diferente daqueles. Eu posso chamar de sacrifício, os padres da igreja chamam de sacrifício, a igreja chama de sacrifício, mas é uma metáfora, porque não é igual ao sacrifício do Antigo Testamento. Então, nessa visão, os sacrifícios do Antigo Testamento são a realidade e o sacrifício de Jesus é uma metáfora. Albert Vanois, esse grande especialista da Carta aos Hebreus, o maior especialista recente da Carta aos Hebreus, eu tive a oportunidade de tê-lo como meu professor em 2 cursos, um em Lugano e um em Toulon, como sacerdote já em Toulon. Albert Vanois diz, não, atenção, é o contrário. Não é os sacrifícios do Antigo Testamento que são a realidade e o de Jesus metáfora. É o contrário, vamos trocar essas ideias. Se nós quisermos usar o termo metáfora, a carta aos Hebreus é claro quanto a isso. São os sacrifícios do Antigo Testamento representações e sombra, enquanto o Novo Testamento é realidade. Então, as metáforas estão no Antigo Testamento, se nós quisermos. Aquilo que não é perfeito está no Antigo Testamento. E o verdadeiro sacrifício, do qual todos os demais são sombra, preparação, esboço, é o de Cristo. Ele é o verdadeiro e o único sacrifício da fé. Não só, entendam, nós como cristãos dizemos do Antigo e do Novo Testamento. Os judeus talvez não concordem conosco, mas nós como cristãos dizemos é o único e verdadeiro sacrifício da história da salvação. Todos os outros sacrifícios, como Albert Vanois nos ajuda a entender, são imperfeitos, são uma preparação, são sombra, podemos até dizer uma espécie de metáfora. O verdadeiro sacrifício
o sacrifício é o de Cristo, certo? Então espero que essa ideia fique bem fixada na inteligência e no coração de cada um de vocês. A mesma ideia já aparece formulada por Tomás de Aquino. Vamos ler esse trecho da primeira parte da segunda parte da Suma, questão 102, artigo 3, a resposta. E porque do figurativo toma-se a razão da figura, assim as razões dos sacrifícios figurativos da lei antiga deviam ser tomadas do verdadeiro sacrifício de Cristo. Então ele chama do verdadeiro sacrifício de Cristo. O verdadeiro sacrifício é o de Cristo. É ele que dá a luz que a gente precisa para entender os sacrifícios do Antigo Testamento como apenas uma preparação. É essa a ratio dos sacrifícios do Antigo Testamento, a razão dos sacrifícios do Antigo Testamento é justamente que eles são uma preparação para o verdadeiro sacrifício, que é o de Cristo. São sacrifícios figurativos, representativos, esboço. Ok? Vamos agora, já que vimos os fundamentos bíblicos da ideia de sacrifício, principalmente com São Paulo e com a carta aos Hebreus. Mas, é claro, os evangelhos nem precisa todo o contexto da paixão e da morte de Jesus é claramente sacrificial, apesar de não ter o nome sacrifício. Mas não ter o nome sacrifício não significa que não seja sacrifício, certo? A contribuição magisterial do Concílio de Trento. Agora vamos adentrar um pouco nesse concílio que é, para essa temática do sacrifício, o concílio mais importante. Entre os textos magisteriais que oferecem um esclarecimento teológico no que concerne ao tema do sacrifício, destaca-se o decreto de Trento sobre o sacrifício da Santa Missa. Existem 3 decretos sobre a Eucaristia do Concílio de Trento. Você pode ler um pouco isso lá no meu livro Filhos no Filho, o desenvolvimento histórico dogmático, né, da reflexão sobre a Eucaristia, sempre no capítulo 5. E esse é um dos documentos mais importantes. O contexto é claramente apologético contra Lutero e os outros reformadores que negam absolutamente a dimensão sacrificial da Eucaristia. Para eles, quando a igreja diz que a missa é um sacrifício, eles dizem que a igreja está herética porque está multiplicando o sacrifício de Cristo. Ela pensa que é preciso que Cristo morra na cruz toda vez que se celebra uma missa para que realmente a salvação aconteça. E Lutero diz, não, bastou uma vez. A morte de Cristo na cruz já é suficiente para salvar todos os homens. Não precisa multiplicar os sacrifícios. Só que a igreja não multiplica os sacrifícios. Lutero não havia entendido a dimensão sacrificial da Eucaristia. E o Concílio de Trento vem em favor da nossa fé, nos ajudar a compreender como a Santa Missa não seja uma multiplicação de sacrifícios, mas ela seja o memorial do único e verdadeiro sacrifício de Cristo na cruz. Os reformadores negavam o caráter sacrificial da Santa Missa, que torna presente em um modo incruento o sacrifício cruento da cruz, ou seja, torna presente de um modo sacramental o sacrifício real, histórico, né, cruento de Jesus no Calvário. Eles concediam
apenas que a missa pudesse ser entendida como um sacrifício de louvor, como uma espécie de analogia, é uma oferta como se fosse a da cruz, mas não é a da cruz. É como se fosse, mas mais na perspectiva do louvor, da gratidão, ou seja, muito obrigado pela cruz, muito obrigado pela salvação. É aquilo que nós diríamos a Deus em cada missa, mas não ofertaríamos o sacrifício de Cristo a Deus. Ofertaríamos apenas o nosso louvor a Deus pelo sacrifício de Cristo na cruz. A esta negação, o Concílio de Trento responde utilizando amplamente a linguagem bíblica presente, especialmente na carta aos Hebreus. Vamos ler esse texto segundo um texto relativamente longo, que nós encontramos em Denzinger, 1739 a 1742. Já que no Antigo Testamento, como atesta o apóstolo Paulo, devido à incapacidade do sacerdócio levítico, não havia ainda a consumação, não chegar à plenitude, foi necessário, segundo a disposição de Deus, Pai das misericórdias, surgir outro sacerdote, Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, como recorda o Salmo 110. Nosso Senhor Jesus Cristo, que pudesse levar à consumação, à plenitude e à perfeição todos os que deviam ser santificados. Este nosso Deus e Senhor, embora se houvesse de oferecer uma vez por todas, uma única vez, a Deus Pai sobre o altar da cruz, não foi um altar que incinerava as vítimas, foi a cruz na qual Cristo ofereceu tudo o que era ao Pai, para realizar para eles uma redenção eterna. Contudo, porque seu sacerdócio não se devia extinguir pela morte, na última ceia, na noite em que foi entregue, para deixar a sua dileta esposa, a igreja, um sacrifício visível, como a natureza humana exige, ou seja, recorda aqui que os homens têm a dimensão corpórea, sensitivos, têm o corpo, por isso precisam que esse sacrifício chegue até eles também de um modo sensível. Jesus então vai instituir a Eucaristia para que esse sacrifício chegue a todos os homens. Por esse sacrifício visível, por esse sacramento, se tornaria presente aquele sacrifício cruento que se havia de realizar uma vez por todas na cruz. E seu memorial permaneceria até o fim dos séculos. É o memorial Zikaron. E o seu poder salutar, poder salvífico, seria aplicado para a remissão dos pecados que diariamente cometemos, declarando-se constituído sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Ofereceu a Deus Pai seu corpo e sangue sob a espécie de pão e vinho, e sob os sinais destes, os transmitiu para que os recebessem os apóstolos. Então Cristo institui a Eucaristia e oferece a todos nós o seu corpo e o seu sangue sob a aparência de pão e vinho, que são transubstanciados no seu corpo e no seu sangue. E ele utilizou as palavras "fazer isto em memória de mim", para ordenar que os seus apóstolos e os seus sucessores, no exercício do sacerdócio, oferecessem como igreja o sacrifício de Cristo ao Pai. De fato, depois de ter celebrado a Páscoa antiga, que a multidão dos filhos de Israel imolava em memória da saída do Egito, instituiu a nova Páscoa. Então, no contexto de uma ceia pascal veterotestamentária,
Jesus institui a nova Páscoa. A nova Páscoa superior é a dele, é a passagem dele ao Pai. Esta é a oblação para que não pode pura, que não pode ser manchada por nenhuma indignidade ou malícia dos que a oferecem, e que o Senhor, por Malaquias, predisse que em todo lugar deveria ser oferecida pura a seu nome. Aqui aparece o profeta Malaquias, que apregoa, né, alguns séculos antes de Cristo, que era necessária uma purificação do sacerdócio e vamos dizer, do culto sacrificial, que estavam de tal modo corrompidos que era preciso, vamos dizer, uma intervenção divina para que houvesse um sacerdócio e um culto novos, superiores, e é o que em Cristo se realiza. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, refere-se a ele de modo claro, dizendo que os que estão manchados pela participação na mesa dos demônios não podem participar da mesa do Senhor, um trecho que nós lemos, 1 Coríntios 10, 21. Entendendo em ambos os casos por mesa o altar, né? Esse termo mesa, ele designa a ideia de altar. Então, finalmente, esta é a oblação prefigurada pelas imagens diversas dos sacrifícios no tempo da natureza e da lei. Então, os sacrifícios no tempo da natureza são sacrifícios das outras religiões. No tempo da lei são sacrifícios do período veterotestamentário, Antigo Testamento. Tanto os sacrifícios das outras religiões mais antigas que Israel, inclusive, quanto os sacrifícios de Israel, toda a história de sacrifícios das religiões e de Israel, de algum modo, prepara o homem para o sacrifício de Cristo, que é o sacrifício, é a realidade. Tudo mais é metafórico, né? É esboço, é uma preparação, é sombra. E aí, digamos, o texto se conclui dizendo que o sacrifício de Cristo leva à consumação e à perfeição todos os bens que estes significam, todos os bens, sacrifício total, né, feito como um ato de gratidão a Deus, o sacrifício de louvor, o sacrifício de comunhão, o sacrifício expiatório, o sacrifício pelo pecado, de reparação, as oblações, tudo vai encontrar a sua plenitude, a sua consumação no sacrifício de Cristo. A realidade do sacrifício de Cristo. Para o tratado da soteriologia são importantes os seguintes pontos. E aqui eu gostaria que vocês prestassem atenção. Nós destacamos 6 pontos, conforme o texto do professor Manfred Hauck. Primeiro ponto, Jesus Cristo se ofereceu uma vez por todas a Deus Pai sobre o altar da cruz por sua morte, para realizar para eles uma redenção eterna. Uma vez por todas. Jesus não realiza, não se oferece ao Pai 2, 3 vezes, 4 vezes. Não é que em cada missa temos um novo sacrifício de Cristo. Só tem um sacrifício de Cristo. E esse sacrifício de Cristo se torna presente em cada celebração. Letra B, segundo ponto. O sacerdócio de Jesus é eterno, para sempre, não vai ter fim. É o último sacerdócio, o pleno, perfeito, santo, divino e humano. O sacrifício da Santa Missa é o memorial e a representação sacramental do sacrifício cruento de Cristo, oferecido uma vez por todas na cruz. Então, na missa não tem um novo sacrifício, é a presença do memorial, é a presença do evento do Calvário. Por isso, a missa é uma experiência, né,
de nos tornarmos contemporâneos do Calvário. O sacrifício, letra D, o sacrifício eucarístico aplica a eficácia oferta, a eficácia salvífica para a remissão dos pecados que diariamente cometemos. Então, participar da missa significa não só sermos contemporâneos do mistério do Calvário, mas significa que naquele momento as graças do Calvário vêm sobre aqueles que estão com o coração abertos pela fé. Então, não só o mistério está presente, mas o fluxo de salvação que emana do mistério está em movimento e alcança os corações que estiverem abertos pela fé. Quanto mais abertos pela fé estivermos, mais frutuosa vai ser a nossa participação no sacrifício da Eucaristia. Ponto 5. É a oferta pura profetizada por Malaquias. Então, é aquilo, tudo que Malaquias profetizava de um novo sacerdócio, de um novo culto puro, perfeito, santo, se realiza no sacrifício de Cristo. Sexto ponto, a Eucaristia abrange como consumação e perfeição todos os bens que estes, os sacrifícios naturais e os sacrifícios do Antigo Testamento, significam. Ou seja, toda a história da humanidade no que concerne os sacrifícios, incluindo os sacrifícios do Antigo Testamento, num patamar superior aos demais, tudo foi esboço, preparação para o sacrifício de Cristo. Nos anatematismos, que completam essa ideia do texto até agora lido, nós encontramos outras afirmações interessantes. Vamos ler. A Santa Missa é um verdadeiro e próprio sacrifício. É sacrifício na medida em que o sacrifício de Cristo está presente. É um sacrifício propiciatório, não apenas sacrifício de louvor e ação de graças, nem uma simples comemoração do sacrifício oferecido sobre a cruz. Não é só uma lembrança, não é só fazer memória vaga, uma vaga memória daquele sacrifício, uma memória afetiva, mas é um verdadeiro sacrifício propiciatório. Sacrifício propiciatório seria um sinônimo de sacrifício expiatório. Significa que o sangue de Jesus derramado no seu sacrifício, que está presente na missa, obtém o perdão dos pecados, a salvação dos homens, certo? E a missa, por ser memorial do sacrifício de Cristo na cruz, ela também é, sacramentalmente, ela é sacrifício propiciatório, se torna presente ali o mistério do Calvário, o derramamento do sangue de Jesus, que é salvação para todos, é perdão dos pecados para todos, né? E é eficaz essa realidade para todos aqueles que abrirem os seus corações, a todos, de modo especial para aqueles que participam, que comungam, participam ativamente, que comungam da celebração eucarística. Desta última observação deduzem-se os escopos do sacrifício de Cristo sobre a cruz. Trata-se de um sacrifício propiciatório ou expiatório, mas também é uma expressão de louvor e ação de graças ao Pai, em favor dos homens. Vamos fazer agora, sempre conduzidos pela apostila do professor Manfred Hauck, um resumo sistemático daquilo que dissemos até agora. Para a explicação sistemática do sacrifício de Cristo, é necessário retomar a diferença entre o elemento interior, que é o elemento principal, e o elemento exterior, que é a oferta do próprio corpo, uma oferta de uma coisa, de uma realidade externa ao homem. E no caso de Jesus Cristo, ele oferece o seu próprio corpo, que é sinônimo da sua própria humanidade. O sacrifício de Jesus é a sua expressão de comunhão, de amor ao Pai. Catecismo da Igreja Católica, número 606. Esse desejo de desposar o desígnio de amor redentor de seu Pai
anima toda a vida de Jesus. Jesus é apaixonado pelo Pai, apaixonado pela vontade do Pai e quer cumprir essa vontade salvífica do Pai, né, em favor de todos os homens. Catecismo da Igreja, número 607. Começa com a encarnação e se consuma sobre a cruz esse itinerário de Jesus, pelo qual ele desposa a vontade do Pai, que é a salvação dos homens. Jesus, ele vai percorrendo o caminho da redenção dos homens, desde a encarnação até a cruz. Toda a vida de Jesus é redentora. E o ápice, a consumação, é sobre a cruz, como dissemos. E aqui nós temos o Catecismo da Igreja Católica, número 616, que vem em nosso socorro. A morte de Jesus é o sacrifício único e definitivo. Catecismo da Igreja Católica, número 613. Mas que foi antecipado na última ceia. Interessante porque na Quinta-feira Santa, Jesus antecipa o mistério da Sexta-feira. Ele faz com que ele esteja presente na Quinta-feira Santa. E em cada Eucaristia que nós celebramos, essa mesma dinâmica acontece, só que de um modo diferente. Não se antecipa mais o mistério, mas se postcipa, né? Ou seja, o mistério se torna presente a cada domingo, a cada dia em que se celebra a Eucaristia. 2000 anos depois, esse mistério continua se tornando presente, porque sendo o autor da obra redentora e que é o próprio sacrifício redentor, Deus homem, então esse mistério agora ele está, digamos, acima do tempo e do espaço, e ele pode irromper no tempo e no espaço sempre que se celebrar o memorial da sua Páscoa. Então, foi antecipado na última ceia esse mistério redentor da morte de Jesus na cruz, e está presente e perpetuado em cada Santa Missa. Então, em cada celebração eucarística, a comunidade que celebra se une ao Calvário de Cristo, se torna contemporânea ao Calvário de Cristo, por meio da liturgia que está celebrando do memorial do sacrifício de Jesus. No sacrifício da cruz, Jesus torna o seu amor redentor, oferecendo a si mesmo, né? Jesus Cristo faz com que o amor que ele tem pelo Pai se torne redentor para os homens, na medida em que ele oferece todo o seu ser ao Pai em favor dos homens. Todo o seu ser, todo o seu amor ao Pai em favor pelos homens. Então todo esse amor que ele tem pelo Pai se dirige também aos homens para salvar os homens, né? É um amor infinito o amor do Filho pelo Pai. Por isso é infinito o amor redentor de Cristo. É infinita a força da redenção, porque infinito é o amor do Filho que se oferece ao Pai. O Filho oferece todo o seu ser, todo o seu amor, que é infinito. E é esse amor que ele oferece ao Pai que se torna um rio de vida, de redenção, de salvação para todos os homens. E esse rio tem um poder infinito, pode lavar tudo, pode purificar tudo, pode salvar todos os homens. A eficácia do sacrifício de Jesus está ligada à sua filiação divina. Vamos ler o Catecismo da Igreja, número 616. Nenhum homem, ainda que fosse o mais santo, estava em condições de tomar sobre si os pecados de todos os homens e de se oferecer em sacrifício por todos. A existência em Cristo da pessoa divina do Filho, aí sempre lembre-se da união hipostática, cristologia, que ultrapassa e ao mesmo tempo abrange todas as pessoas humanas e o constitui cabeça de toda a humanidade, é que torna possível o seu sacrifício redentor por todos. Então,
a redenção que Jesus obtém, ela pode ser universal, porque Jesus é Deus, o sujeito da obra redentora é o Verbo encarnado. O sacrifício de Cristo, visto em um sentido mais estreito, realiza-se sobre a cruz. A cruz é, propriamente, dentro dessa visão mais estreita, o sacrifício de Cristo. Em um sentido mais amplo, né, que nós devemos conjugar com um sentido mais estreito, em um sentido mais amplo, porém, é necessário recordar que a atividade sacrificial de Jesus começa já com a sua encarnação. Quando Jesus se esvazia a sua kenosis na encarnação, é já sacrifício. Jesus vem e assume a nossa humanidade num ato de abaixamento, num ato de oferta ao Pai em favor da nossa salvação. Certo? Ou seja, nos céus, Cristo exerce, aqui é Catecismo da Igreja Católica, número 662. Nos céus, Cristo exerce permanentemente o seu sacerdócio, sempre vivo para interceder a favor daqueles que, por seu intermédio, se aproximam de Deus. Como sumo sacerdote dos bens futuros, ele é o centro e o ator principal da liturgia que honra o Pai que está nos céus. Esse texto é fabuloso, porque o texto nos diz duas coisas importantes. Ele nos diz que no céu, Jesus está exercendo o seu sacerdócio, a sua mediação entre o Pai e todos nós, oferecendo a sua vida continuamente para que nós tenhamos a redenção e tudo o que precisamos para uma vida santa, para irmos para o céu. Mas se diz também que ele é o ator principal da liturgia que honra o Pai. Então a liturgia católica, ela honra o Pai e o principal ator é Jesus Cristo. E a gente encontra isso também lá no Concílio Vaticano II, lendo o Sacrosanctum Concilium. Você pegar, por exemplo, o número 7 do Sacrosanctum Concilium, você vai ver que justamente essa ideia. Jesus Cristo é o ator principal da liturgia que honra o Pai. Então, toda a nossa oração litúrgica eclesial, ela sobe ao Pai por meio de Jesus. Ela é participação na oferta do Filho ao Pai. E ao mesmo tempo todas as graças do céu descem por meio do Filho, que as distribui como mediador, como redentor dos homens. Usando um esquema sistemático, é possível fazer o seguinte resumo sobre o sacrifício de Cristo como ato cultual em 5 pontos. Dom sacrificial, sacerdote, ato sacrificial, espírito sacrificial, escopo do sacrifício. O dom do sacrifício é idêntico, né? Ou seja, o dom do sacrifício é idêntico com o sacerdote, certo? Jesus Cristo, ele é o dom, ele é a oferta, ele é o dom, é o ponto número 1, e ele é aquele que oferece o dom ao Pai, ele é o sacerdote. Dom e sacerdote são a mesma pessoa. Então aqui a gente já viu 2 pontos, o dom sacrificial e o sacerdote. Pois Cristo oferece a si mesmo. Enquanto ele oferece, ele é sacerdote. Esse a si mesmo, ele é a vítima. Terceiro ponto. Realiza-se o ato visível. O ato visível é o ato histórico real. Cristo se entrega ao Pai por nós numa cruz, morrendo na cruz. Então esse é o terceiro ponto. O ato sacrificial, de um modo estreito, é a cruz. Jesus morrendo na cruz. De um modo mais amplo, é toda a vida de Jesus, da encarnação, a sua ascensão, né? Mas podemos pensar também no exercício do seu sacerdócio no céu, né? Ele está à direita do Pai, exercendo o seu sacerdócio em nosso favor. Bom, aí chegamos ao quarto ponto. O quarto ponto é o espírito sacrificial. O ato visível
é expressão, né? É um transbordar, uma expressão visível da sua obediência em relação a Deus, do seu amor a Deus, né, ao Pai, da sua confiança no Pai, do seu desejo de glorificar o Pai, do seu desejo de realizar plenamente a vontade do seu Pai, do qual ele recebe todo o seu ser. Então, é isso que está no coração de Jesus, é esse o espírito sacrificial, é o coração de filho, é um coração obediente, é um coração que confia, é um coração que ama, é um coração que se entrega, é um coração que é grato, é um coração que louva o Pai, né? E que está disposto a fazer toda a vontade do Pai para salvar os homens. O quinto ponto é o escopo, o objetivo do sacrifício. O fim do sacrifício é o louvor e a ação de graças, a súplica e a expiação. O filho quer oferecer, né, a sua vida em louvor, agradecer a Deus por tudo que ele é, em ação de graças por tudo que ele faz, suplicar a salvação dos homens e morrer para pagar os pecados, pagar o preço dos pecados dos homens, perdoar os pecados dos homens. O elemento principal é o expiatório, ou sacrifício propiciatório. O elemento principal de todos esses é justamente que Cristo morre numa cruz para nos salvar, né? Para perdoar os nossos pecados e nos salvar. E essa força propiciatória está presente em cada Eucaristia que nós celebramos. Bendito seja Deus.